sábado. Vamos fazer uma visita à irmã Graciete. Então, quem quiser ir visitar, uma parte do pessoal vai almoçar aqui e depois vai para lá. Se não, quem for almoçar em casa pode ir para lá. Eles vão se encontrar lá às 3h30 da tarde. Hoje, às 3h30 da tarde. Qualquer coisa pode falar com a tia Eni. Vamos ter também o treinamento dos líderes para o novo sistema da igreja, que será no sábado que vem, após o culto. Se você é responsável por alguma lista, líderes de adoração, diretores de escola sabatina, diretores de departamento, por favor, venha semana que vem. Eu estou com os nomes aqui. Eu não sei se é para falar os nomes, quer que... Não? Ok. Então tá, em semana passada, domingo passado, tivemos o Oriski, que foi um sucesso, né? Cada um dos jovens, cada um fez um pouco. Um pessoal dormiu lá num sábado e tivemos mais ou menos umas 50 pessoas, entre 30 pessoas que já estão indo para o PG direto e os nossos jovens da igreja. Essas são algumas fotos. O dia estava um pouco nublado, mas no final o sol saiu. Eu acho que vai ter um videozinho também. Esses são os profissionais. E aí estamos, e o pessoal, os jovens estão organizando também um próximo Oriski, que vai ser no mês de abril, mas vamos falar a data depois. Amanhã começará também um curso bíblico, todos são bem-vindos a partir das 6h30 da tarde, aqui mesmo na igreja. Quem vai passar o primeiro vai ser o pastor André. Teremos também as 40 madrugadas. No próximo sábado, quem quiser o livro, encontrar o pastor André. E também o coral. Então, se você... Não precisa ser cantor, não. Mas, se você está com vontade, sentiu aquela vontade de participar do coral, por favor. Estamos precisando de gente. Falar com a Sara. Está entendendo que Sara é a diretora. Ok? As inscrições de corais estão abertas. Já temos 32 pessoas inscritas. O nosso primeiro ensaio vai acontecer na semana 5 de março. Ok? Semana que vem. Então, fechamos nossos olhos e podemos fazer uma pequena oração. Pai grandioso que está no céu, quanta graça te dou, Senhor, por mais um sábado, Senhor. Mais um sábado que o Senhor nos trouxe para a tua igreja, Senhor, para te agradecer, Senhor, as bênçãos que o Senhor fez durante cada um de nós, durante a semana. Vem estar conosco durante o restante do sábado, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Uma das coisas maravilhosas que nós temos, e nós sabemos, é que temos um Deus eterno. O mesmo Deus do tempo de Abraão é o mesmo Deus de hoje. E não só o Deus de hoje, mas também o Deus de amanhã. Ele é o nosso Deus eterno. E nós vamos louvá-lo agora, cantando o hino ao Deus de Abraão louvai. Então, mesmo sentados, eu quero que vocês cantem comigo ao Deus de Abraão louvai. Ao Deus de Abraão louvai, Supremo Criador.
gostaríamos de estender as boas-vindas àqueles que nos visitam aqui nesta manhã. Eu tenho aqui um visitante especial. Convidei o Paulo para vir aqui hoje. O Paulo viajou comigo do Brasil para cá na semana passada. Uma semana de Austrália, né, Paulo? Bem-vindo aqui à nossa igreja. Eu vou te introduzir para alguns amigos assim que a gente terminar o programa aqui, que eu gostaria. Eu sei que tem outras visitas que eu não conheço aqui também. Eu vejo algumas outras faces. São todos bem-vindos à nossa igreja e à nossa comunidade de brasileiros e portugueses e angolanos e outras nacionalidades mais que nós temos por aqui, né? Que fala a língua portuguesa e espanhol também. Temos alguns, né? Tá, Flor aí. Bem-vindo à nossa igreja mais um sábado para adorarmos a Deus. A nossa próxima música é um pequeno desafio. Quantos de vocês conhecem em inglês Here I Am to Worship? Here I am to worship. Conhecem? Bem, então o desafio é cantar essa música em português. Então, a música é conhecida. A letra é um louvor traduzido para o português do inglês. E fala da nossa vontade de adorar a Deus. Quantos estão querendo adorar a Deus aqui hoje? Todos nós, não é? E a música é uma maneira fantástica de elevarmos os nossos pensamentos e o nosso louvor a Deus. Então eu quero convidar-lhes a se colocarem de pé e cantarem comigo. Eu vim adorar-te. Vieste
dia, crianças. Quem está feliz de estar aqui na igreja hoje? Eu também estou muito feliz. Sabe, hoje a tia vai contar uma história para vocês, que o tema dessa história é a mais difícil escolha, a mais dolorosa escolha. Quem aqui já passou por algum problema que teve que fazer uma escolha muito difícil? Eu também. É ruim, né? A gente fica triste pensando. Sabe, algum tempo atrás, Jesus também passou por uma situação dessa. Ele havia feito a última refeição com seus amigos, os discípulos. E eles começaram a caminhar e Jesus queria ir lá no Monte das Oliveiras. Lá era o lugar preferido de Jesus, ele gostava muito de estar lá. E Jesus precisava orar, ele estava querendo orar naquele dia e eles foram andando. Chegando na frente, no início do jardim, 8 dos seus discípulos preferiram ficar ali, se acomodaram. Ai, aqui está gostoso, encostou numa árvore, assim, aqui está gostoso para descansar, vou relaxar aqui. E Jesus, ele tinha que fazer uma decisão muito importante e ele queria orar com um dos seus melhores amigos. Então ele chamou, a Milena vai me ajudar aqui, segura aqui para a mamãe. Os discípulos ficaram na frente do jardim. Então Jesus chamou João, Tiago e Pedro. Jesus chamou esses 3 discípulos e eles andaram um pouquinho mais para dentro do jardim. Lá Jesus falou para eles, fiquem atentos e orem comigo. Eles por alguns minutos ficaram ali orando. Jesus, depois de alguns minutos, resolveu ir um pouquinho mais para dentro do jardim, para orar um pouquinho sozinho. Ele estava muito aflito, ele precisava fazer uma difícil decisão naquele dia. E ele estava tão preocupado porque ele devia escolher entre salvar todas aquelas pessoas que ele havia criado no mundo inteiro. Se ele escolhesse isso, ele tinha que morrer, ele tinha que sofrer, porque algumas pessoas inventaram coisas muito mentirosas a respeito de Jesus. E por conta disso, ele sabia que ele ia sofrer muito, as pessoas iam rir dele, bater nele. Entre escolher isso ou não, ele poderia não escolher e deixar as pessoas, cada um ia morrer por conta dos seus pecados. Mas ele amava tanta gente, tanto aquelas pessoas, que ele não poderia deixar elas morrerem, e ele deveria sofrer. Mas estava difícil para ele escolher. Então ele pensou, eu acho que eu vou pedir para os meus amigos me ajudarem nessa difícil decisão e orarem comigo para eu ter forças para decidir. Então ele foi até Pedro. Mas o que aconteceu? Pedro estava dormindo, ele caiu no sono, estava muito cansado. Pedro dormiu, não podia me ajudar. Então ele lembrou, vou até Tiago. Chegou o Tiago. Tiago também está dormindo. Ele não vai poder me ajudar. Tem João, eu vou até João. João também está dormindo, também não vai poder me ajudar. Mas tem os discípulos, eu acho que eu vou até o início do jardim, alguém deve estar acordado, alguém vai poder me ajudar a orar comigo para eu ter força para decidir. Foi até os discípulos, mas eles também não podiam ajudar Jesus. Sabe, Jesus, ele ficou ali tendo que orar sozinho por alguns minutos. Depois de algum tempo, Jesus falou assim, Senhor, é uma decisão tão difícil, eu sei que tu podes. Se for da sua vontade, passa de mim esse cálice. Jesus considerou aquela situação como um cálice amargo. Sabe o que é cálice amargo? Já trouxe aqui uma mistura bem gostosa. Será que é gostosa? Cálice. Vou colocar aqui um pouquinho de vinagre, pimenta, sal, um pouquinho de molho de soja. Quem quer provar? Quer provar? Olha o cheiro. Olha o cheiro disso. Olha o cheiro. Não é estranho esse cheiro? Deve ser um gosto muito ruim. Então, Jesus considerou aquela situação como se fosse um cálice com um sabor muito ruim. E ele pediu para Deus, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Eu não quero ter que sofrer por tudo isso. Mas Deus sabia que Jesus queria salvar a gente, que ele era a única opção, era a única chance de salvar toda a humanidade. Então, depois de um tempo que Jesus orou, chegaram alguns soldados e com um discípulo, aquele discípulo traidor, Judas. E esses soldados pegaram Jesus
segurarem seus braços, amarraram seus braços. Então os outros discípulos acordaram assustados, olharam aquilo e ficaram bravos com o que estava acontecendo. Vocês acham que Jesus ficou bravo? Não. Vocês acham que ele ficou surpreso? Também não. Os discípulos, eles se assustaram, ficaram surpresos. Mas Jesus não. Sabe por quê? Porque ele sabia o que lhe aguardava. Olha o que lhe aguardava. Jesus sabia que ele tinha que ir lá na cruz, sofrer tudo aquilo que ele sofreu por nós. Porque ele nos amava tanto, tanto, que ele não queria que nós passássemos por aquilo. Então, ele escolheu, ele fez uma difícil escolha, uma mais dolorosa de todas, que foi morrer por nós, lá na cruz. Para quê? Para que nós tivéssemos a salvação. Então, hoje nós vamos agradecer a Deus, porque ele fez essa difícil decisão. E lembrar também que quando nós tivermos uma difícil decisão na nossa vida para fazer, o que a gente tem que fazer? Orar. Assim como Jesus, ele pediu tanto a Deus forças para a gente poder fazer a melhor escolha, a melhor decisão. Então, lembrem que quando vocês tiverem algum problema que tiverem que resolver, peçam a Deus. Ele vai te ajudar a tomar a decisão certa. Assim como Jesus fez. Ele decidiu morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos ter a certeza da salvação, que um dia nós vamos morar com ele lá no céu. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por o Senhor ter ajudado a Jesus nessa difícil escolha, nessa tão dolorosa escolha. E ele escolheu morrer por nós na cruz, para que hoje nós tivéssemos a certeza da salvação. E muito em breve nós estaremos contigo lá nos céus. Fique conosco no restante desse sábado, em nome de Jesus. Amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 6 a 7. Com esse pensamento, a oferta de hoje vai para o evangelismo nas escolas adventistas. Indo para uma escola adventista, eu tinha vários colegas na escola que não eram de crença cristã, ou eram muçulmanos, eram budistas, então é um ministério muito importante da gente suportar. Então, os diáconos e as diaconisas vão dando as salvas pela igreja.
Oremos. Grande Pai e grandioso Deus, muito obrigado pelas muitas bênçãos que nos tens dado na nossa vida. Estamos aqui agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós e que esse dinheiro vá para engrandecer o seu ministério, para trazer mais filhos para os seus pés, para aquele grande dia chegar mais perto. Isso que eu peço em teu nome. Amém. Quando somos crianças, parece que sempre estamos almejando alguma coisa, não é? A gente almeja caminhar, igual o Rafael almejou, almejamos correr, almejamos ir para a escola, aí entramos na escola e almejamos sair da escola. Aí entramos para a universidade, almejamos terminar, começamos a trabalhar, estamos sempre almejando algo. E como alguém que ama a Deus, também estamos almejando uma coisa, que é almejar chegar aonde? O dia em que nós estaremos na Santa Jerusalém. Uma alegria que nós vamos ter, não é? E essa é a nossa alegria de todo dia. Até nos dias que as coisas não estão tão felizes, almejamos aquele dia. Se coloquem de pé e cantem comigo. Eu almejo o dia em que estarei na Santa Jerusalém. Eu almejo o dia que entrarei em Jerusalém. Lá não haverá noite, só a luz que vem do trono de Deus. Eis que todas as coisas serão novas lá em Jerusalém, e não mais terei sede, pois da água viva eu beberei lá no céu. Não haverá mais lágrimas, já não mais existirá. Não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. É preciso ser puro para entrar na Santa Jerusalém. Ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eis que logo Ele vem e a recompensa Ele trará.
estar todos juntos naquele dia. Ajoelhados, vamos falar com Deus. Grandioso Deus que habita nos altos céus, mais uma vez, tua igreja está reunida aqui para prestar louvores ao teu nome. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que sentimos neste momento. Queremos engrandecer o teu nome e dizer que tu és o nosso Deus. Pai querido, se alguma pessoa neste momento entrou aqui, está passando por alguma dificuldade, que teu Santo Espírito possa confortar o coração e que essa pessoa possa confiar em ti e que tu possa trazer paz a esta pessoa. Bondoso Deus, também oramos neste momento pela irmã Graciete, que tu possas confortá-la, possas trazer a tua bênção sobre ela e sobre toda a sua família. Querido Pai, pedimos também a presença do teu Santo Espírito nesse momento, para a pessoa que vai abrir a palavra, a pessoa que tu escolheu neste momento, que possamos ouvir de coração aberto e aceitar a tua mensagem. Que o nosso louvor, Pai, seja sempre racional, mais do que emotivo. Pedimos a tua presença neste templo, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Cristo diz que as criancinhas, mesmo antes de saber falar, já lhe dão louvor perfeito. É assim que vou louvar. Quero depender de Deus, nele crer e nele confiar. E ao sentir que sou um filho seu, em gratidão seu nome irei louvar. Agradeço a Deus por minha vida, pela alegria de viver em paz, por receber tantas coisas lindas que sua mão a cada dia traz. Pra Deus eu sou como criança, com sonhos de alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida, o meu louvor é ser feliz. Agradeço a Deus por minha vida, Pela alegria de viver em paz, o receber
as coisas lindas que sua mão a cada dia traz. Para Deus eu sou como criança, com sonhos e alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida. Mas eu sou como criança, com sonhos de alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida. O meu louvor é ser feliz. O meu louvor é ser feliz. Quantos aqui tem menos que 29 anos? Márcio, não. Pode chamar o Márcio. Quantos tem menos que 29? Quando eu cheguei na Austrália, 29 anos atrás, você não tinha nascido ainda. Hoje está fazendo 29 anos que eu e o Gleuto aportamos aqui na Austrália para ficar algum tempo e agora estamos até aqui. Que Deus seja louvado. Eu nunca imaginava que estaria tanto tempo aqui, que Jesus ia voltar antes. Mas aqui estamos, nos preparando para o retorno de Jesus. Eu louvo, é muito bom ver minhas crianças cantando e agradeço por isso, porque realmente é a oportunidade de nós estarmos na casa de Deus e louvarmos o seu nome. Deixa eu botar isso aqui para funcionar. Ok. O tema que eu trouxe hoje é talvez um tanto controverso, mas isso tem por meses eu tenho lido muito sobre o assunto, estudado muito sobre o assunto, e eu gostaria de hoje ter essa oportunidade de compartilhar com a igreja aquilo que eu li, estudei, mas o que eu digo, não pegue essas minhas palavras como sendo o que vocês acreditam, mas que vocês pesquisem. O que eu gosto sempre de um sermão quando eu escuto, né, as pessoas imporem a posição delas, mas fazer que essas pessoas pensem sobre o assunto. E é isso que a minha intenção é, de travar você pensar sobre o assunto do que devemos, o que vem a ser a adoração. Salmo 103, versículo 1 em diante, diz: bendiza a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Esse é o Deus que eu acredito. E esse é o Deus que você acredita. Oremos. Querido, grandioso Pai que habita nas alturas dos céus, nos momentos que se seguem, Senhor, iremos
falar um pouco sobre Ti. Discorremos sobre a Sua palavra e verificarmos aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, para que possamos seguir em Teus caminhos. Ó Senhor, limpa o nosso pecado, limpa o nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor, de formas que possamos estar unidos contigo, hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu peço que o Seu Santo Espírito desça sobre cada um de nós aqui. Não deixe nenhum de fora, Senhor. Cada um seja tocado pelo Teu Santo Espírito e que saiam diferentes daquilo que saiu daqui, que vieram aqui hoje. Principalmente a mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo desses anos, como eu falei, hoje faz 29 anos que nós chegamos na Austrália. Muitas pessoas conhecemos, muitas pessoas nos envolvemos. E muitas coisas se passaram ao longo desses anos. E eu gostaria de agradecer publicamente as pessoas que nos apoiaram nessa igreja ao longo desses anos. Muitos problemas, dificuldades, vocês sabem que passamos, mas Deus foi forte ao nosso lado e aqui estamos novamente. Que Deus possa nos ajudar e abençoar ricamente a vocês. Ok, falando sobre adoração. Adoração é um tema do conflito entre Cristo e Satanás. Por que eu diria isso? Porque ambos, tanto Satanás como Deus, eles querem adoração. Agora, quando eu olho, o que é adoração? Mas o que vem a ser adoração? O que a adoração tem a ver comigo? Eu poderia dizer, é uma honra que se presta a Deus em virtude do que Deus é e do que significa para os que o adoram. Esse foi o conceito que eu vi em vários lugares e montei esse conceito. É uma honra que se presta a Deus em virtude daquilo que Deus é e do que significa para os que o adoram. Observe que há uma conexão entre os dois. Entre Deus, o adorador, e o que é adorado. Existe uma conexão aí. O conceito dessa palavra tem tido muita diversificação. Uma diversificação muito grande. A palavra hebraica que mais se usa para adoração no Velho Testamento significa inclinar-se. Vocês lembram o caso, por exemplo, quando Abraão recebeu aqueles 3 anjos, lembram? Ele pega, naquele momento, ele se inclina perante aqueles anjos. É a forma de adorar, que ele adorava, respeitando aqueles 3 homens que chegavam perto da porta dele. E a palavra grega que geralmente é utilizada no Novo Testamento, a palavra chama proskuneo, que significa prestar honra, tanto a Deus como aos homens. Hoje, com os movimentos carismáticos, houve uma ruptura muito grande desse conceito que acaba que a palavra não é tão agradável a todas as pessoas. Ela perdeu. E muitas pessoas hoje têm a tendência de ver a adoração como uma atividade que visa trazer benefícios para elas mesmas. Elas querem tocar, elas querem sentir, elas querem receber. Isso que eles pensam que é adoração. Contudo, o principal objetivo da oração é render honra e tributo ao Criador, sentindo sua presença e conectando-se com a fonte da vida. Essa é a adoração. Não é o suficiente você vir à casa de Deus, adorar a Deus, prestar-lhe culto. É necessário que essa adoração e culto sejam oferecidos a Deus e sejam aceitos por Ele, assim como foi a oferta de Abel, e não rejeitada como a de Caim. Observe que os dois foram fazer um culto. Os dois foram fazer um culto. Uma foi aceita e a outra foi rejeitada. Esse princípio é um conflito entre Cristo e Satanás sobre a adoração. Se nós começarmos a Bíblia, começa com Caim e Abel, e a Bíblia termina falando em adoração. Quando nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Há um clamor para adoração. Adorai. Se você não adora, você não vai participar do que Deus tem preparado para você. Se nós olharmos, qual é a base da adoração? A base da adoração é Deus, é amor. O amor é a base de qualquer coisa. Nada sem amor não tem significado.
Se você fizer alguma coisa que não tem amor, não está ligado ao amor, ele é inútil. Não lemos lá em Coríntios capítulo 13? O amor é acima de qualquer coisa. Sem amor não existe conexão. Não existe esse ligamento com o céu. O culto, por exemplo, é o primeiro e primordial expressão do nosso amor e adoração a um Deus que nos amou primeiro. Não é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje? Não é isso que nós vemos a igreja hoje, cantamos hinos aqui, louvamos a Deus, fechamos os nossos olhos, olhamos, pensamos, Senhor, é tão excelente estar na tua presença. Imagino que você fez isso. Eu senti isso. Eu queria estar na presença de Deus. Senhor, muito obrigado em estar em tua presença, estarmos entre os meus irmãos, clamando o nome dele. O culto, então, se torna um exemplo da adoração. Mas aqui vem a pergunta que vem me questionando há muito tempo. Por que eu devo expressar adoração a Deus? Então você fala, Heber, você perguntou uma coisa dessa? Não, mas eu perguntei, falei, mas agora eu quero a resposta. Vamos procurar a resposta. E eu comecei há meses procurando essa resposta. Por que eu devo expressar adoração a Deus? Por quê? Pô, não é só falar assim, Senhor, muito obrigado, né? Muito obrigado, e vou embora. Talvez seria só isso. O que devo expressar? Vamos partir da premissa de que nós não o conhecemos. Ok? Nós nunca ouvimos falar de Deus. Nós nunca tivemos contato com Ele. Ou se nós já ouvimos falar, nós não acreditamos em Deus. Vamos aqui incluir que nós somos agnósticos, ateus, sei lá o que for. Ok? Agora a pergunta seria, você ia adorar Ele? Não. Por que você não ia adorar Ele? Qual seria a sua reação? A minha reação seria irreverência. Irreverência, por quê? Porque eu não estou adorando, eu estou irreverente. Por isso que muitas vezes nós falamos dentro da igreja, nós temos que estar reverente. Por quê? Porque não estamos no momento de adoração. Se eu não estou adorando, eu estou sendo irreverente. Eu estou sendo um blasfemo. Eu estou blasfemando a Deus. Viu o contraste? Ou uma coisa ou é outra. Eu não tenho meio termo. Adoramos a Deus ou não adoramos a Deus? Então nós passamos dessa premissa, então nós tornamos-se irreverentes. Então, o que nós partimos então? Partimos que é necessário que haja um conhecimento, eu tinha consertado isso, comentou, mas vocês entendem, né? Um conhecimento, tem de ter um relacionamento, tem de ter um compromisso e tem de ter respeito. Se eu tivesse esses 4 elementos perante Deus, eu estou fazendo uma forma de adoração. Primeiro, eu tenho de ter o conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Eu tenho de ter um relacionamento com Ele. Eu tenho de ter um compromisso com Ele. E eu tenho de ter respeito. Agora veja na sociedade nossa hoje, como é que isso é tudo corrupto. As pessoas não querem mais compromisso. As pessoas, relacionamento, sem compromisso. Conhecimento, não. Conhecimento vão conseguir conhecer só o que precisa. Respeito, nem se fala. Observe, para você ter um relacionamento com Deus, você adorar a Deus, você precisa de elementos para que eles sejam verdadeiros dessa adoração. Só pode haver uma adoração se ele tiver. Tem mais um ainda. Esqueci desse. Era reconhecimento da sua superioridade. Passou? Superioridade. Aí. Ok, agora a minha pergunta é, você conhece a Jesus? Se eu estou adorando a Deus, eu tenho esses 4 elementos, você conhece a Jesus. Porque um dos fatores dos 4 elementos é conhecimento. Se eu não conheço a Jesus, eu não posso adorá-lo. Talvez você falar, mas eu não conheço Jesus. Então comece a conhecê-lo agora. Porque à medida que você conhecer a Jesus, você vai começar a adorá-lo. Você vai ver o significado que tem na sua vida. Mas a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Onde é que foi escrito isso aí? Quando foi que Jesus falou isso? Ele falou para quem? Quando ele estava junto ao poço, falando daquela mulher.
interessante que ela pergunta, mas os samaritanos adoram ali? Ele falou, não. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Por que ele ressaltou verdadeiros adoradores? Foi essa uma das perguntas que eu tive aqui. Verdadeiros? Existem os verdadeiros, existem os falsos adoradores. Entre os adoradores, existem os falsos e os verdadeiros. Então, se nós estamos nesse grupo de pessoas aqui, provavelmente vamos ter os falsos e ter os verdadeiros. Eu espero que você seja verdadeiro. Conhecer a Jesus, passar tempo com Ele, faz a diferença de você ter esse relacionamento com Deus e ser um verdadeiro adorador. Quando Jesus disse isso, Ele disse, importa que os adorem em espírito e em verdade. Adorem em espírito e em verdade. Vamos fazer um paralelo aqui. A pessoa que está ao seu lado. Você conhece a pessoa que está ao seu lado? Olha, dá uma olhadinha. Você conhece as pessoas que estão ao seu lado? Agora dá uma olhadinha as pessoas que estão ao seu redor. Para trás, na frente. Você conhece as pessoas? Nem todas, né? Se você olhar um pouco mais longe, você não conhece. Você nunca talvez falou com aquela pessoa. O seu relacionamento com essas pessoas é diferente, não é? Por que faz a diferença? Qual é a diferença que faz? Você passa mais tempo junto com essa pessoa, você conhece mais, não conhece? Olha os casais, por exemplo, que gastam mais tempo com as pessoas. Você não conhece sua esposa? Seu esposo? Mais que qualquer outra pessoa? Essa é a tendência. Você conhecer mais porque você gasta mais tempo com essa pessoa. Gasta mais tempo, envolve em coisas. Tem coisas em comum. O nível de relacionamento é diferente. Vou fazer um paralelo agora para vocês aqui. A minha esposa, por exemplo. Ela não sabe o que eu ia falar. As pessoas que estão envolvidas na minha vida, eu comecei a notar o número de mulheres, ok? Envolvidas na minha vida. É interessante isso aqui. É interessante. A minha mãe está envolvida. Aí tem eu, né? A minha filha. As minhas cunhadas. É interessante que eu tenho cunhadas. Está lá atrás traduzindo, uma delas. A Jaqueline, a esposa do meu irmão. Eu tenho a minha cunhada que é irmã da minha esposa. São duas cunhadas diferentes que eu tenho. Hã? A minha sogra, claro, não podia esquecer minha sogra. Sogra, é outra mulher na minha vida. As minhas sobrinhas. Minhas primas. Minha irmã, como eu poderia esquecer minha irmã? Observe o tanto de mulheres que estão envolvidas na minha vida. Algumas delas eu citei ali. Se eu botasse mais gente aí, né? E vem mais, um monte de gente para frente aí. Agora me diga aí. O meu relacionamento com essas pessoas não são totalmente diferentes umas das outras? Não são todas mulheres? Mas eu tenho um relacionamento totalmente diferente. Agora, qual é a pessoa que eu conheço mais dessa lista aqui? A sogra? A filha da sogra? Eu diria que era a filha da sogra. Né? A esposa. Talvez a pessoa que eu mais conheço é a minha esposa. Por quê? Porque eu gasto mais tempo com ela. Temos 18 anos de casado já. 18 anos passando junto. Passamos bons momentos, maus momentos. Passamos desafios grandes, tem dias, mas a gente está ali junto. A gente aprende a conviver, saber os detalhes, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. Não é verdade? Você gasta tempo com essa pessoa. Não é esse mesmo relacionamento que Jesus quer ter com você? A igreja que quer? É o quê? A noiva dele. Qual é o relacionamento mais próximo do que uma noiva? Do que a noiva, do que o noivo e a noiva e o esposo? É esse nível de relacionamento que ele quer ter com você. Ele quer te conhecer profundamente e quer que você conheça-o profundamente. Porque se não existe esse relacionamento de conhecimento, é impossível você prestar um culto de adoração ao nome de Deus. Essa que é a verdade. Você vai perder isso aí. As tias, né? Mais um aí. Agora, qual é o seu vertical? Relacionamento vertical. Eu falei do horizontal. O vertical é com Deus. Deus quer esse mesmo relacionamento que Ele tem com você, como Ele tem com a sua esposa. Você tem com a sua esposa, Esse relacionamento tem de ser profundo. Ele tem de conhecer, você tem de conhecê-lo de tal forma que fala, Senhor, obrigado
por ter me dado a vida. Obrigado por um dia ter morrido na cruz por mim. Você sente esse amor? Porque se você não sente esse amor, esse relacionamento que você tem com Deus, ele está faltando um pedacinho. Ele está precisando de mais alguma coisa. Ok, eu botei aqui 3 razões. 3 coisas, razões para adorar a Deus. Ok? Eu achei várias, mas eu vou trazer apenas 3. Devido às muitas bênçãos que nós temos recebidas. Muitas bênçãos recebidas. Você já imaginou, você já contou as suas bênçãos? Tem um hino que fala, né? Conte as suas bênçãos, tarará. Mais ou menos, né? Você conta as suas bênçãos? Às vezes nós perdemos muitas coisas. Deixamos de fazer muitas coisas porque nós não contamos as nossas bênçãos. Lá em Tiago 1,17, eu não pus o versículo ali, mas toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva. Nós somos reclamantes. Confesso. Eu sou reclamão. Reclamo demais. Nós não gostamos de desconforto. É o que nós estávamos conversando ontem no pequeno grupo. Nós não gostamos de desconforto. Gostamos de conforto. Queremos uma casa boa, queremos um carro bom, queremos um trabalho bom, né? Chega lá, tem certeza que o meu pagamento vai entrar, que a firma não vai quebrar, que meu super não vai falir, né, não, Márcio? É verdade? Nós queremos conforto, queremos estabilidade. Mas nós somos tristes, nós reclamamos das coisas. Tem um texto de Ellen White aqui, que cristãos que enchem o coração de tristezas e pesares, e que vivem se queixando e se lamuriando, passam aos outros uma ideia falsa de Deus e da vida cristã. Dão a impressão de que Deus não se agrada em ver seus filhos felizes, apresentando assim um falso testemunho a respeito do nosso Pai Celestial. Isso aqui foi uma paulada para mim. Eu reclamo. Eu não estou representando a Deus como devia. Se eu começo a reclamar com tristeza no meu coração, eu não tenho a capacidade de testemunhar de um Deus maravilhoso que me criou e que me sustenta. As dificuldades vão vir, os problemas vão vir, mas Deus está ao meu lado. Tenho certeza disso. Por mais difícil que a vida seja, as bênçãos de Deus são uma evidência à nossa volta. Claro, se nós tirarmos tempo para observar essas bênçãos. Outro segundo tópico é por que ele traz propósito e significado para a minha vida. Esse foi o segundo que eu achei. Ele traz propósito e significado na minha vida. Quando nós vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, não é algumas coisas, são todas as coisas, contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Lá em Jeremias, capítulo 29, 11, diz, porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Porque ele traz significado na minha vida. Ele tem um propósito na minha vida. Se eu estou aqui hoje, se eu estou vivo aqui hoje, se eu estou aqui na casa de Deus, porque ele tinha um propósito para mim. Eu tenho de cumprir esse propósito que ele me deu. Se ele me dá uma tarefa, porque Deus chama. Uma vez eu estava conversando com o Marcelo sobre isso. Quando Deus chama, ele o quê? Ele capacita. Se ele chama você, ele capacita você. Você tem escutado o chamado. Deus está te chamando e você está surdo? Põe um aparelho no ouvido. Limpa o ouvido. Faz alguma coisa. Porque Deus está te chamando e você não está ouvindo. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Onde nós estamos fazendo, representando a Deus como devia. Outro aspecto é devido ao seu grande amor por mim. Esses são os 3 pontos que eu achei e razões que eu devo adorar a Deus. Devido ao seu grande amor por mim. Aqui diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor maravilhoso é esse? Que amor maravilhoso é esse que Deus derramou o seu sangue por mim? Já imaginou isso? Às vezes nós não imaginamos muito isso, porque o nosso relacionamento com Deus é tão superficial que nós não imaginamos esse amor tão grande que Deus fez por nós. Dele dar vida por mim. Eu me rebelei, não merecia nada. E nós estávamos pronto à direção à morte. Aí vem Jesus.
e dar a sua própria vida para eu que eu pudesse ver. Não existe nada comparável. Se você observar esse amor de Deus, nada comparável. Como eu disse anteriormente, essa adoração só é possível se eu o conhecer. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o seu amor por mim, antes mesmo de eu saber que ele tinha morrido por mim. Já imaginou isso? Se você não consegue imaginar isso, você está perdendo algo tremendo na sua vida, de reconhecimento de um Deus de amor. Então eu comecei, como então eu posso expressar o meu amor a Deus? Como eu posso expressar adoração a Deus? Eu botei aqui então três pontos que nós podemos ver como nós podemos expressar adoração a Deus. Às vezes nós pensamos, eu tenho de cantar. Cantar, tudo bem, mas não é só isso. Eu tenho de cantar, eu tenho de orar, eu tenho de ler minha Bíblia. São várias coisas que vão participar nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Isso é tudo forma de adoração. Isso existe um complemento nisso aí. Mas como eu posso expressar a Deus adoração? O primeiro ponto: faça as coisas que o faça feliz. Fazer verdade é o número 2. Passar para o número 1. Põe a Deus em primeiro lugar. Pôr a Deus em primeiro lugar vai fazer uma diferença incrível na tua vida. Lá em Marcos capítulo 12, verso 30, diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Perdi os versículos. Eu perdi os versículos, mas tudo bem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Se nós amarmos a Deus de todo o coração. Vocês conhecem a música do Arautos do Rei que diz: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu primeiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. A minha pergunta é: você tem Jesus como primeiro lugar na sua vida? Tem você? O segundo aspecto aqui: faça as coisas que o faça feliz. Isso é natural. Se nós amamos, fazemos tudo para não machucar essas pessoas. Se amares, guardarei os meus mandamentos. Esse é outro ponto. E expressar seu amor livremente e frequentemente. Se você ama Jesus e mantém em segredo, você não ama Jesus. Porque normalmente nós falamos das coisas e das pessoas que nos envolvem, não é verdade? Eu posso ver assim, normalmente nas minhas conversas no trabalho, normalmente envolve meus filhos, envolve minha esposa. Por quê? Porque os amo. E a gente acaba falando, coisas a gente fala das pessoas, fala das pessoas que nós amamos, nós nos envolvemos. Por que isso? Porque nós gastamos tempo com elas. Conversamos o tempo todo, sai até em sermões, né? Falando da esposa, dos filhos. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. Se você não consegue conter em fazer as pessoas que você ama, está faltando alguma coisa. Você realmente ama Jesus? Você quer falar sobre Ele? Expresse o seu amor a Ele livremente e frequentemente. Essa é a realidade. Aqui tem um texto de Marco de Benedito, ele é até o autor da meditação desse ano. É interessante, se fala sobre adoração. A adoração deve ser espiritual e verdadeira. Isso quer dizer que ela precisa ser centralizada em Deus, ser mediada por Cristo, ser orientada pela palavra de Deus, envolver todo o ser voltada para o passado, o presente, o futuro e expressar exteriormente o que está no interior. Na adoração, o crente tem uma nova visão de Deus e de si mesmo. Ele reconhece sua condição de pecado, busca a graça, então se sente perdoado, purificado e transformado. Aceita a missão de Deus para a sua vida e leva a adoração para o espaço secular, vivenciando o sagrado no dia a dia. Vive você isso? Você tem de viver dia a dia ao lado de Jesus. Você tem de levantar de manhã e terminar o dia em adoração ao nome de Deus. Eu tenho de viver esse conteúdo todo dia no meu dia, adorando a Deus. Tem você feito isso? A minha pergunta agora é: você precisa de mais evidências para adorar a Deus? Precisa você de mais evidências? Gaste tempo com Ele. Tente conhecê-lo. Gaste tempo com Ele. Envolva o seu tempo.
Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Laminima. Alguém sabe o que é isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Nunca ninguém viu falar sobre isso. Isso é fascinante, da primeira vez que eu vi isso aqui. A laminina é uma proteína que é parte da matriz extracelular. O que quer dizer isso? Ela não está dentro da célula, ela está lá de fora do organismo. Ela só tem isso no homem e nos animais. Essa proteína é interessante, chama laminina. Ela destaca-se porque ela tem como se fosse um adesivo, ela fosse uma cola. Ela é uma cola, para dizer a verdade. Ela trabalha como se fosse uma cola, apoiando e fixando as células do nosso corpo. Se nós não tivéssemos uma laminina no seu corpo, seus membros todos cairiam. Não segurariam todos juntos. A laminina. É interessante isso aqui, um órgão interessante. Dentro das proteínas que existe, a laminina é uma das responsáveis para manter as células unidas. E outra coisa, ela permite que essas células saibam exatamente a função que elas têm que ser feitas. Se ela é do meu braço, se ela é do meu sangue, da minha cabeça, ela vai identificar exatamente o que você tem que ser feito. Ela fosse um tipo uma barra de aço do corpo humano. Ela mantém as membranas juntas. A laminina, ela está dentro da proteína. É uma proteína que está junto com outras, mas essa ela é a mais importante. Mas talvez você perguntar, mas por que você está falando isso em adoração? O que tem a ver isso com a adoração? O que tem a ver isso? Não tem nada a ver com isso. Não, mais interessante em tudo isso é que a ciência nos ajuda a provar os mistérios de Deus. A função da laminina é colar e manter junto, foi o que eu disse. Assim como Jesus. Ele veio para nos grudar com o nosso Pai, nos colar de novo com Ele. Ele revela a nós de tantas formas. E a laminina, ela só prova a onisciência de Deus. Em todas as coisas que nós vemos. E ele diz, eu amo você. Eu estou aqui. Você quer ver como é que ela se apresenta? Isso é que é o mais fascinante disso. Sabe como é que essa proteína se apresenta? Essa é a proteína. Uma cruz. Uma cruz representa a proteína que me segura, que me liga de volta ao Pai. Essa mesma proteína, essa é a estrutura dela. Aqui está ela no microscópio, exatamente como está dentro do seu organismo. É apenas uma cruz que pode me ligar ao Pai. Agora, eu adoro a Deus ou não adoro? Um Deus que veio sacrificar por mim, para me redimir do meu pecado, me restaurar e me ligar novamente ao Pai, que eu já tinha desconectado. Só há uma opção. E essa opção é eu escolher a quem eu vou servir. Adorar, todos nós adoramos. Agora, onde você está canalizando essa adoração, é que vai fazer a diferença. Eu não sei quanto a você, mas eu quero estar no céu. Eu quero um dia chegar até Jesus e falar, Senhor, muito obrigado. E estarmos vencidos no céu, vencendo com Ele. Nesse momento nós vamos terminar com a música, nós vamos cantar, e eu quero que vocês cantam com toda a vontade. Que nós estamos preparando para esse grandioso dia. Que nós vamos encontrar com Jesus e dizermos, Senhor, muito obrigado por um dia ter morrido na cruz por mim. Dado a vida por mim como um pecador. E os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas as coisas foram escritas, os quais têm sido dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Obrigado, Jesus. Obrigado por poder um dia morrer na cruz do Calvário e salvar-me desse mundo de pecado. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé para cantar que vencendo vem Jesus.
Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os finais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Oremos. Querido Pai, querido Deus, mais uma vez, Senhor, pomos diante de Ti uma atitude de reverência aí, para que o Senhor nos derrame as suas bênçãos sobre nós, ajudando-nos, Senhor, para que possamos manter ao Teu lado e unidos, Senhor, possamos proclamar a mensagem da Tua volta. Ó Senhor, aguardamos com ansiedade Seu retorno. Venha nos ajudar a nos preparar para esse grandioso dia e que a nossa adoração seja verdadeira dia após dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só gostaria de dar um pequeno anúncio. Quando eu voltei do Brasil na semana passada, eu trouxe algumas Bíblias. Algumas pessoas pediram para eu trazer algumas Bíblias em português. E eu trouxe, queria que 18 Bíblias, mas 12 delas já se foram. Eu tenho ainda umas 6 Bíblias ali. Eu coloquei lá uma Bíblia. E você quiser dar uma olhadinha em alguma Bíblia lá, está ali atrás ainda algumas Bíblias em português que eu escolhi lá na livraria no Brasil, ok? É só pegar e deixar seu nome lá, não importa.